Axalá Alcha, irmãos. Irmãos, hoje vamos falar sobre o Brasil. Brasil, quando vem correspondência de outra nação para cá, sempre Brasil é escrito com Z. Por quê? Porque o nome Brasil, ele é originário do nome Barzilai. Barzilai é um nome que significa ferro. E Barzilai, ele era um homem que ele era amigo de Davi, o rei Davi. E por isso Brasil é amigo de Israel. Então, Barzilai, ele era general do exército de Israel. Um hebreu que era amigo de Davi, chamava uma madeira que chama pau de ferro, uma madeira muito dura, forte o bastante para fabricação de naus, que é navios, barcos, sabe, não é? Então, o pau de ferro é uma árvore que tinha a madeira vermelha. Até hoje ela existe, não é? Pau-brasil. Ela existe e dá uma tinta vermelha da madeira e forte o bastante para a construção de naus, como eu disse. Ideal para construir navios, barcos, canoas, etc. A palavra ferro, que significa barzel no hebraico, que significa Barzilai, que é o nome de onde derivou o nome, originou o nome Barzilai. Então, tendo o acréscimo da pequena letra Yud, o Brasil de Barzel ficou Brasil. Há uma história que traz a importância do nome e a nossa missão. Por isso o Brasil, ele, pelo prisma judaico, a história do Brasil é bem diferente daquela que nós conhecemos, que nos foi ensinada na escola, que é a história contada, escrita pela Igreja Católica de Roma, não é? Então, é essa descoberta para a utilização da madeira, falando no pau barzel, que é a árvore pau de ferro, ela trouxe inspiração para o nome da terra, que é Brasil, a nação, não é? Claro, isso depois de bastante tempo. Então, Brasil, Barzilai, Brasil, que nos primórdios era escrito com a letra Z, como eu disse, significa brasileiro. Então, todos que somos brasileiros somos todos Barzilai. Então, por isso que o Criador é tão generoso com o Brasil, com as terras, com o agro, com tudo que é bom tem no Brasil. Muitas riquezas, muitas matas, muito verde, a Amazônia maravilhosa, muitos rios, muitas águas boas, não é? Gente boa também, de qualidade. O nome é mencionado, o nome Barzel, Barzilai, é mencionado várias vezes na Torá. A Torá, como Barzilai de Gileade, o amigo do rei Davi, não é? Mencionado em 2 Samuel 17, 27, 39 e no capítulo 19, 32 ao 40. Barzilai, o Meulatita, é mencionado em 2 Samuel também 21, 8. No censo de Esdras 2,61 e Neemias 7,63. Anotem aí os livros que é para você conferir essa maravilha. Um clã sacerdotal leva o nome de dos filhos de Barzilai, não é? Então, seus membros, traçando sua descendência, eu estou lendo aqui no documento, para um casamento com uma das filhas de Barzilai. Quando somente os indígenas, os índios, viviam nesta terra antes dela se chamar Brasil. Os indígenas chamavam a árvore de Ibirapitanga.
que significa madeira vermelha. Os indígenas chamavam assim porque era a língua deles, até que Barzilai chegou nessas terras, ajudando o rei Davi, que fugia da perseguição do seu filho Absalom, que queria lhe usurpar o trono, e Barzilai ajudou a esconder Davi nestas terras antes, quando que os continentes ainda não haviam se dividido. Então, ele ajudou muito Barzilai e, descobrindo a madeira vermelha, comercializou-a com os europeus, os estrangeiros, que traziam em troca agrados para os indígenas. Foi com esse povo que os indígenas conheceram presilhas, espelho, escovas, essas coisas assim, tecidos diferentes. E a terra até chegou a ser batizada com o nome de Ilha de Veracruz, onde alguns jesuítas que viajavam nas caravelas com Pedro Álvares Cabral plantaram aqui nessa terra, Brasil, uma cruz de madeira e lhe deram este nome de Ilha da Veracruz, não é? Que tempos depois foi trocado para Brasil, pois eles sabiam que o Barzilai tinha colocado o nome dele nesta terra, Barzel, que significa ferro, que é o nome do Barzilai. Depois ele passou para Brasil com Z, não é? Então, na letra hebraica é escrito com as letras hebraicas, agora eu vou mostrar para vocês, que forma o nome Brasil. Depois de muitos anos, o nome passou a ser escrito com S. Brasil com S, como é hoje em dia, não é? O nome bíblico produziu vários nomes de família. O nome Ben Barzilai é registrado no século XI, na Espanha. Barzilai é documentado como um sobrenome judeu no século XVII, no Brasil, com Benjamin Barzilai, que o nome verdadeiro no hebraico é Benjamin Barzilai. Os distintos portadores do nome da família judia Barzilai incluem o jornalista israelense nascido no húngaro Eliezer Barzilai. Ser brasileiro é ser Barzilai. Então, essa frase é muito linda, não é? E começou a ser explorado e comercializado para a Europa para tingir tecidos. Como assim para tingir tecidos? Pois então, a árvore, Barzel, pau de ferro, pau-brasil, depois, ela extraía da árvore uma tinta vermelha e foi muito comercializado para tingir os tecidos, entenderam? Então eles pegavam os tecidos que não tinham cor e tingiam de vermelho. Inicialmente a madeira era trocada com os índios por mercadorias que traziam de fora, como eu disse, tecidos, espelhos, anzóis, facas, canivetes, presilhas, etc. Então, os índios começaram a fazer a troca. Eles cediam a madeira e ganhavam presentes. Não é? Que lindo, não é? Então, a extração dependia do trabalho dos índios e, em decorrência da exploração, da extração dessa madeira, sem planejamento, o pau-brasil quase foi extinto das matas, porque começaram a retirar, sem dar tempo dele crescer. Então, mais do que isso, foi esquecido e lembrado como história. Porém, ainda existe a árvore e não foi extinta, graças a Yahweh, não é? Então, eu vou passar para vocês aqui agora depois a fonte dessa pesquisa que eu fiz. Anotem, que é para vocês também irem ler na fonte. Então, médicos cristãos novos abandonam Portugal em 1614
por Reuven Fiango, nomes e sobrenomes judaicos em Portugal. Caminhos da Memória, Trajetória dos Judeus em Portugal. Então, isso aqui faz parte da cronologia dos estudos, a verdadeira escatologia bíblica, porque nós estamos na era da revelação e entendimento, não é? A história da humanidade verdadeira, lá dos primórdios que nós não sabíamos, não é? Então faz tempo que eu estou por fazer esse vídeo para vocês, irmãos, porque eu já gravei até um louvor com essa história verdadeira do Brasil Barzilai. Por isso, a Bíblia cita o Brasil como deserto que protegerá, acolherá e alimentará a parte da igreja que fugirá da perseguição do anti-Mashiach na grande tribulação. E já tem muitos estrangeiros aqui no Brasil há tempos, vocês sabem, não é? Muitos que vêm fugindo de batalhas, de conflitos e da fome. E terão mais, ainda virão mais irmãos crentes, povo do Criador, para serem alimentados e protegidos pelo deserto, que é Barzilai, o Brasil. Então, anotem a fonte aí da onde eu peguei essa pesquisa. Vou passar a fonte para vocês. https //dbs, você sabe, a barra é assim, não é? dbs.bh.org.il/family com Y, family name /Barzilai. Anotaram? Agora a linha de baixo anotem mais, faz parte da fonte. https www.genealogie online, tudo junto, ponto NL barra de preposição, não é? D barra Rodrigues com Z, hífen Lopes com Z, hífen Y, tudo minúsculo, não é, gente? Isso aqui é um endereço de online, não é? Então, vamos de novo. Depois de Rodrigues, Z, né? Hífen, Lopes, hífen, Y, hífen, Uribe, hífen, Senior, SENIOR, barra, I maiúsculo 455 ponto PHP. Entendido? Então, eu vou colocar nos comentários ali abaixo do vídeo esse endereço para quem não conseguiu pegar eu narrando, vai lá e anota, está bem? Vou colocar nos comentários abaixo aqui do vídeo. Você vai aí, olha, abaixo. Primeiro comentário na descrição do vídeo. Então, irmãos, eu fico muito satisfeita de poder trazer para vocês esse conteúdo, essa pesquisa maravilhosa, porque
Barzillai, um personagem, diz aqui no conteúdo que eu estou lendo, só um momento que ele correu para baixo, um conteúdo. Barzillai, um personagem bíblico, é mencionado em 2 Samuel 17, 27, 29 e 19, 32 até o 40, onde ele ajuda Davi e o seu exército. Não foi só o Davi, ele ajudou o exército Davi e mais o rei Davi, não é? Então Davi trouxe junto o seu exército em sua fuga de Absalão, que Absalão era o filho do Davi que o perseguia porque ele queria combater o pai para usurpar o seu trono, ele queria ser rei. Então o nome Barzillai é derivado do hebraico Barzel, que significa ferro, como eu disse lá, e está associado à produção de pau de ferro no Brasil, porque é uma madeira muito forte que foi denominada, não é? Nomeada por próprio Barzillai de pau de ferro. Barzillai, ele é um exemplo de generosidade e amizade. E sua história é um símbolo de força e de espírito de ajuda mútua entre as nações, porque ele ajudou Davi, que era seu amigo, e ele era um homem velho já, ele era um general do exército, porém ele já estava bastante idade, e ele ajudou sem interesse algum, tanto que depois disso, quando Davi quis levá-lo de volta para Jerusalém, ele disse: não, eu já sou um homem muito velho, eu não quero nada disso, não precisa me ajudar, porque eu estarei bem, eu não quero mais nada, eu só espero no Criador, no Ial. Então, o Brasil, assim, seria interessante nós entendermos que por que o Criador tem esse carinho, esse cuidado com o Brasil, não é? Porque o Brasil, assim como ele ajudou lá na época que ele não era ainda uma nação, ele era só uma terra vazia, a salvar o seu eleito, o rei Davi, que é o rei mais importante de Jerusalém, de Jerusalém, de Israel, não é? Então, o rei mais importante de Israel se escondeu nessas terras. Então, o descobrimento do Brasil, o descobrimento pelo rei de Portugal, não é? Ele enviou para cá para descobrir o que havia nessas terras. Depois de muito tempo, ele mandou 12 caravelas comandadas por um homem chamado Pedro. E Pedro, ele trouxe 12 caravelas e deram glória ao Criador pela terra maravilhosa. Então eles chegam ao Brasil no dia da Páscoa, que o dia da Páscoa verdadeiro, você sabe que é 15 de abril, não é? Então eles enxergaram um monte e denominaram de Monte Pascal, não é? Então, por isso que o Frei Henrique de Coimbra fez a primeira missa lá, disse que era importante, porque tudo isso é conduzido pelo Criador para deixar marcas, para deixar coisas marcadas, datas marcadas, então para fazer parte da história. Só que a Igreja Católica contou a história para nós, nos ensinou do prisma diferente do prisma judaico, porque nós não sabíamos que tinha tido essa parte do rei Davi nesta terra. Então eles nos contam quando apareceu o Álvares Cabral e os indígenas e o Frei e aí o homem de Portugal, o rei de Portugal, de lá para cá. Antes disso não era contada, não é? Então agora nós sabemos. Então, quando mudaram o nome para a terra de Veracruz ou Ilha da Veracruz,
essa foi a mensagem que o Brasil deixou, no caso, para trás, porque eles mudaram novamente o nome e acharam importante, porque como o nome origina do nome Barzilai, tem que ser Brasil, não é? Então, a história que nós temos registrada pela Igreja Católica, na nossa história, nós aprendemos que as pessoas que vieram com Pedro Álvares Cabral eram prisioneiros, era gente de moral baixa, mas nós não vemos assim, não é? Na história contada pelo prisma judaico, tanto que Cristóvão Colombo, ele era judeu e nunca soubemos disso, quanto várias pessoas que vieram eram judeus fugindo da Inquisição, e na Europa um judeu chamado Barzilai, não é? Os judeus, eles têm uma visão de comércio. Logo aquela madeira que chamava de pau de ferro, a madeira que era muito boa para a construção de naus, que servia, dava uma tinta que servia para atingir tecidos, aquilo ali começou a ser comercializado, então começaram a fazer comércio desse pau de ferro e foi tão exportado para a Europa que no Palácio de Versalhes, em Portugal, há móveis dessa madeira e em plaquetas, pau de barzel, pau de ferro, importado do Brasil. Então lá a gente pode ver que esse comércio que foi feito com coisas aqui do Brasil, a gente fala assim que não tem tanta importância saber disso, mas tem, porque se o Brasil não fosse importante, eles não teriam levado, não é? Essa madeira maravilhosa. Então que o nome do Brasil vem de Barzilai, hoje, se você vai a Israel, chega lá, você diz que é brasileiro, passa lá na imigração, eles perguntam de onde você é. Você diz que é brasileiro, eles dizem, então é Barzilai. Brasileiro no hebraico é Barzilai. Então, eu sou Barzilai, você é Barzilai, nós somos todos Barzilai, não é? Então, isso é maravilhoso, é muito importante saber disso, não é? E eu espero que vocês vá ali naqueles sites ali e vão ler essa história maravilhosa, que esse Barzilai, ele foi um maravilhoso anjo que o Criador mandou para salvar Davi, ajudar Davi. Então eles ajudaram muito, porque Israel é amigo do Brasil. Davi e Barzilai eram amigos, Barzilai era amigo de Davi. Então o Brasil, ele tem uma missão muito importante, socorrer as nações que estão precisando. Então ele é o deserto que vai cumprir a missão dele sempre, socorrer os irmãos estrangeiros que fogem, que se refugiam aqui, não é? Então, irmãos, aleluia! Gratidão!